Fala pessoal, um ótimo dia a todos, bem-vindos ao nosso canal. Nesta manhã de terça-feira, dia 21, trago para vocês algumas notícias que viralizaram, começando pela notícia que gerou revolta em todos os progressistas, em toda a população brasileira que respeita a democracia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, teve a pachorra de pedir a revisão de seu voto. E a revisão, pessoal, não é para mudar o voto. É apenas para mudar a gramática do voto. É uma sacanagem, né, pessoal? Somente para beneficiar Jair Bolsonaro. Essa solicitação basicamente adia a publicação do acórdão do julgamento que condenou Jair Bolsonaro pela trama golpista. A publicação desse acórdão, para quem não sabe, inicia o prazo para embargos e recursos das defesas, assim dando mais tempo para Jair Bolsonaro e sua defesa, postergando os próximos passos que viriam após a condenação, como eventuais execuções ou então agravamentos da pena. Após a divulgação dessa notícia no final da noite de ontem, centenas de milhares de pessoas foram às redes sociais revoltadas com o que Fux está fazendo. O cara pedir uma revisão gramatical do voto que condenou Jair Bolsonaro pela trama golpista é uma sacanagem, né, pessoal? O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo. Outro fato que também foi muito divulgado ontem nas redes sociais pelos militantes progressistas é que ontem fez exatamente 8 meses que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Abandonou o Brasil, abandonou a Câmara dos Deputados e ainda continua sendo um deputado remunerado em nosso país. Muitos marcaram diversos políticos da Câmara dos Deputados nas suas postagens, Hugo Mota, o questionando por que Eduardo Bolsonaro ainda não foi cassado. Lembrando que na próxima quarta-feira teremos a continuidade do julgamento de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética. A expectativa é que o Conselho encaminhe a perda de mandato do parlamentar após a sessão que será retomada nesta quarta-feira. E por falar em Eduardo Bolsonaro, ele apareceu alucinado em mais um vídeo nas redes sociais. Dessa vez, ele foi para cima do presidente Lula, dizendo que Lula é protegido pelo ministro Alexandre de Moraes para ter parcerias com narcotraficantes da América Latina. Olha a loucura desse cara, nova narrativa sem noção que esse babaca, que esse canalha está usando. Mas a cereja do bolo não é da perspectiva da censura, mas é a perspectiva do narcoterrorismo organizado. Sobre essa perspectiva, se você não olhar a foto grande, o que está acontecendo? Moraes está protegendo Lula para dar salvaguarda a Lula de seguir adiante com as suas relações com narcoterroristas, não só das Farc e traficantes de droga do Cartel do Solis. Para esse tipo de conduta, os Estados Unidos estão mandando navios para o Caribe para bombardear submarinos e navios com drogas. Olha a loucura, pessoal. Isso está viralizando nas páginas dos gados. Eles estão compartilhando isso como se fosse verdade. O cara basicamente criou mais uma conspiração relacionando as decisões do ministro Alexandre de Moraes, sugerindo uma proteção ao presidente Lula que possibilita vínculos com os narcos. Tudo isso, claro, sem apresentar nenhuma evidência, somente jogando a narrativa no ar para os gados compartilharem aos montes em seus perfis nas redes sociais, em seus grupos no WhatsApp. Tudo isso para tentar tirar o foco da humilhação que ele está passando nos Estados Unidos, para que os gados parem de olhar para esse fracasso, agora criando uma nova teoria da conspiração. O que vocês acham? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo. E ontem no Globo News, André Sadi fez uma análise que viralizou na internet, nas redes sociais, pessoal, revelando uma estratégia que pode mudar completamente o rumo das eleições de 2026, atingindo em cheio a direita, acabando com a direita nas eleições de 2026. Olha só o que ela revelou. Técnico que vai mudar tática de jogo, vai mudar jogador para melhorar o resultado de jogo. É isso aqui que o Lula está fazendo de olho na eleição de 26. Primeiro, Guilherme Boulos entra, sai Márcio Macedo. Márcio Macedo, que quando a gente, nessa cobertura de política, foi porque está para sair, né? Um ministro que não deixa nenhuma marca e o que ele colhe saindo do governo é crítica também do Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula é grato a ele, mas internamente ali, nos bastidores, o governo reclama muito da falta de articulação, de mobilização, de capacidade de mobilizar a base, movimentos sociais. Exemplo clássico aqui é o 1º de maio, quando o Lula foi no ano passado e tinham cerca de 2.000 pessoas. O presidente, obviamente, ficou super irritado. Neste ano, eles cancelaram o 1º de maio e eles dizem que não foi por causa disso, mas foi por causa disso. Então, primeiro motivo, primeira troca, Guilherme Boulos entra, sai o Márcio Macedo. Então, de olho nesses movimentos sociais. Segundo ponto, vaga do Barroso aberta.
favoritismo do Jorge Messias, advogado-geral da União. Jorge Messias, que é o nome de confiança do presidente Lula. Se o Lula, de fato, confirmar a escolha do Messias, ele vai repetir o que ele fez com o Zanin e com o Dino. O critério que vai prevalecer vai ser o critério da lealdade, da confiança. Como me dizem ministros, o nome que ele conhece, ele, presidente Lula. E aí tem um bônus na visão do Palácio do Planalto, que é o fato do Messias ser evangélico. Então, também seria um gesto, um aceno para o segmento evangélico, com essa escolha do Messias. E, por fim, a agenda Trump-Lula, porque o governo está trabalhando, tem essa expectativa, daqui a pouco a gente vai falar mais, do encontro entre Lula e Trump ainda nesta semana, nos próximos dias, nessa viagem do presidente Lula à Ásia. Vocês percebem como é todo um cenário que está favorecendo a esquerda para as eleições de 2026? E nessa eleição nós temos a chance, maior do que todas as outras, de limpar esse Congresso Nacional e eleger pessoas que vão contribuir com o governo do presidente Lula a ajudar na aprovação de pautas. Então é importantíssimo que prestamos atenção e votemos com a cabeça em 2026, eliminando essa extrema-direita e esse centrão que só travam o Brasil de progredir. O que vocês acham? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo. E para finalizar o vídeo, pessoal, eu queria mostrar para vocês o Jornal Nacional anunciando mais uma vez que a gasolina caiu pela segunda vez no ano, só que usando só 15 segundos para mostrar esse fato. Essa notícia é tão boa, mostrando que o governo do presidente Lula está fazendo um grande plano econômico. Quando a gasolina sobe, eles vão lá e fazem reportagens de no mínimo 10 minutos. Olha só. Amanhã a Petrobras vai baixar o preço da gasolina para as distribuidoras em 4,9%. Com essa segunda redução do ano, o preço médio do litro passa a ser de R$ 2,71. A Petrobras divulgou agora há pouquinho, meu amigo, que vai reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras a partir de amanhã, dia 21. 4,9% da Petrobras para as distribuidoras, né? O preço médio de venda da Petrobras, o litro, vai para R$ 2,71. Isso significa uma redução de 14 centavos por litro. Com o reajuste anunciado, é a segunda redução de preços da gasolina neste ano aqui em 2025, neste ano de 2025. No acumulado do ano, a Petrobras reduziu os preços em 10,3%. Para o diesel, neste momento, a Petrobras mantém os preços de venda para as distribuidoras. Então, a redução vale a partir da 0 hora de amanhã da Petrobras para as distribuidoras, 14 centavos por litro, na média R$ 2,71. Para o diesel, as coisas ficam como estão. É isso aí, essas foram as notícias que eu tinha para trazer para vocês. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, não saia do vídeo sem deixar seu like, sem se inscrever, sem compartilhar. Logo mais eu vou estar voltando com mais notícias aqui, pessoal. Um abraço a todos, logo mais a gente se vê aqui no YouTube. Até mais.